Sejam todos muito bem-vindos ao Artincast, Estratégias de Guerra para Enfrentar o Mercado. Eu sou o Ricardo Castilhos e estou recebendo aqui hoje o Reginaldo e o William, correto? Corretíssimo. Pessoal do BNI, sejam muito bem-vindos. E o nosso papo aqui no Artincast é falar sobre o empresário, sobre os desafios que o empresário enfrenta, as dificuldades. Então eu vou começar aqui o podcast pedindo para o Reginaldo, depois para você, se apresentarem e falarem como é que o que vocês fizeram na vida, como é que entraram no BNI, como é que é essa história toda. Reginaldo, tá contigo. Puxa vida, a história é comprida, hein? Então, muito obrigado, antes de mais nada, por nos receber aqui. É sempre muito bom poder te rever e fazer algo produtivo, melhor ainda, né? Então, meu nome é Reginaldo Ferreira, eu sou diretor executivo dessa organização chamada BNI, Business Network International, para as regiões Oeste e Sudoeste do estado do Paraná. Quem estiver nos acompanhando depois não vai encontrar como região Oeste e Sudoeste, vai encontrar com o nome Vale do Rio Iguaçu. Então, a regional chamada BNI Vale do Rio Iguaçu é que está sob a nossa administração. Então, desde 2019 na região, mas desde 2016 na organização. Então, já fazem quase 10 anos. Caramba, é tempo, hein, cara? Voa, né? Mas voa. o BNI é uma instituição recente, né? Ela é novinha, não é? O BNI não é uma instituição recente. Então, essa organização completou 40 anos no último dia 8 de janeiro de 2025. Mas para as pessoas que também vão ter a mesma reação que você, fala, puxa, como é que eu nunca ouvi falar de algo que tem 40 anos? 40 anos. Vamos dizer, a responsabilidade é toda nossa, porque 40 anos pensando globalmente, pensando mundialmente. Então, a origem é nos Estados Unidos, em 1985. Então, existe há 40 anos. Mas só nos anos 90 é que saiu do território, né, Estados Unidos da América e foi para o Canadá, depois para a Europa, a Ásia. E no Brasil só em 2009. Portanto, já tinha toda uma história fora quando finalmente aportou no Brasil. Mas como quase todas as ações envolvendo negócios e empresas e inovações, a gente já imagina aonde isso se deu, né? Então foi São Paulo, e permaneceu em São Paulo durante muito tempo. Só para muito mais tarde para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. E no sul do Brasil, e aí coincide com a minha história, então o início do BNI no sul do Brasil foi em 2016, em Curitiba, onde eu residia. Então tive a oportunidade de fazer parte desse pioneirismo, vamos dizer, pelo menos para o sul. Então, no sul, iniciou a operação em 2016, mas a primeira equipe realmente empresarial em atividade só em 2017. Então levou esse período para ter o primeiro time. Portanto, sul do país, 2017. Então, de fato, recente. Agora, isso em Curitiba. Então, o interior do nosso estado só a partir de 2019. Então, quase que ao mesmo tempo. Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, as equipes empresariais foram formadas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. É uma instituição recente? Não. Mas de atuação muito recente na nossa região. Então, acabamos de completar 5 anos de atividade. Legal. Tá justificado. Muito bom. Tá justificado. E você não era empresário quando conheceu o BNI na época, ou era? Eu era por tabela, se é que isso existe, né? Por quê? O que é isso? Dentro de casa, então quem sempre foi empreendedora é a minha esposa. Então essa certamente quando criança já vendia, sei lá, um xuxinha de cabelo. Então com toda certeza, com toda certeza. Então ela é profissional da área de saúde, fez então odontologia e logo que formou já teve o primeiro consultório, clínica e unidades e foi ganhando esse corpo. E a minha trajetória foi bem diferente. Eu fui como o sonho da maioria da nossa população, vamos dizer assim, é o famoso serviço público. Então eu me tornei professor, eu fui fazer pós-graduação, então entre mestrado e doutorado, e virei servidor público federal. Então professor de universidade. Doutor, então com doutorado. E em Curitiba, o contexto que as histórias se confluem é que a gente tinha uma clínica lá, mas a primeira não havia sido lá, é aqui do lado, em Toledo. Então, a primeira clínica, mas tivemos em Foz do Iguaçu também. E quando eu falo tivemos, é tomando essa liberdade quase artística, né? Quem teve era ela. Sim. E eu acompanhava, porque a carreira não tinha nada a ver claro. com isso. E universos diferentes mesmo. Enfim, qualquer empreendedor que esteja ouvindo a gente sabe que são universos completamente distintos. Sim. Mas naquela ocasião, ocorreu de eu já não estar tão contente com o que eu via e vivenciava neste contexto,
já aspirava a outras coisas, então eu estava buscando entender melhor do universo dela naquela ocasião, e coincidiu com um convite para a gente conhecer, não o BNI enquanto organização, mas assim, ó, vamos nos reunir com donos de outros negócios para falar de negócio. Certo. Poxa, interessante. Eu querendo me inteirar daquilo, a gente querendo ganhar mercado em Curitiba, que não tem a fama de ser acolhedor, de ser tudo aquilo que, enfim, contam dos curitibanos, né? Então a gente tinha um negócio e a gente tinha dificuldade em acessar donos de outros negócios. Sim. Então, literalmente, a gente não conseguia fazer isso. Sim. Então, poxa, se é um ambiente onde eu vou poder conversar com outros donos de negócio, ok, quero pra mim. Pronto. Então, o primeiro contato é longe de entender de muita coisa, de saber de história, de organização. Era simplesmente a oportunidade de eu ter um negócio e falar com donos de outros negócios com alguma regularidade. Foi o que eu entendi naquele momento e era o suficiente para o que eu buscava naquele momento. Então, a gente acabou se tornando membro dessa organização, quase que de maneira despretensiosa naquele momento, mas que nos dava esse acesso, sabe? Então, poxa, vou poder falar com o William que tem um outro negócio e não só trocar experiência, mas isso pode ser benéfico para o meu. Então, Sim, eu ter esse perfeito. contato, né? E aí, então, fizemos parte da primeira equipe no sul do país, enfim, ninguém sabia do que era isso, né? Então, me tornei membro, mas aí, pela experiência, provavelmente, a trajetória de comunicação, de oratória, etc e tal, acabei virando o primeiro presidente, participei de todos os treinamentos possíveis, imaginar, virei diretor lá, ajudei a formar novos times lá, então passei a vivenciar isso, e o vivenciar isso me trouxe oportunidades e visão de negócios que onde eu estava seria impossível, não haveria a menor possibilidade. Então, de fato, aquilo mexeu muito com as minhas aspirações, e a gente abraçou um projeto que foi se tornando cada vez maior, então e por que não levar essa metodologia para outras pessoas que têm micro, que têm pequenos negócios Sim. e podem aproveitar isso e trazer melhores resultados? Então, Sim. é isso no final das contas, né? Os nossos últimos 12 meses, pensando na nossa região aqui, foram quase 90 milhões de reais comemorados de negócios. Então, isso é um impacto muito relevante para a economia local. Com certeza. Né? Com Então, além de ir abrindo novas portas, né? Então, Sim. novos... O próprio fato de estar aqui batendo esse papo hoje e É tantas verdade, outras. É verdade. Se não é esse movimento inicial, por que eu estou aqui nesse momento? Verdade. Então essas coisas vão se encadeando e nem sempre a gente tem... Nem sempre não. Eu acho que a gente não tem clareza disso. Não tem como prever tudo isso. Você fala, puxa, tenho essa oportunidade, vou começar a trabalhar em cima disso. Então a história do estar em movimento, estar fazendo coisas, você é reconhecido como alguém que movimenta, que gera, que tira as pessoas do lugar comum e acrescenta, né? Eu acho que, sei lá, se você não está causando prejuízo, você está ajudando alguém, está contribuindo com alguém, esse alguém vai... Fala, meu, você já ouviu falar de tal coisa? Você já... Exato. E acho que até nesse contexto aí que o William... E aí, então, você foi lá um dos fundadores do grupo Elite. Exato. Lá. Que é o maior da América Latina. Olha só. É o maior da E América hoje Latina. o William está como presidente lá em Curitiba. Exato. Só que você foi fundador também do primeiro grupo em Cascavel. Exato. Conta um pouquinho pra gente aí como é que é a tua história, Certo. William. Bom, eu sou o William José Ramos, né? E dentro da minha trajetória profissional, a maior parte é na área da educação. Então, aqui em Cascavel começou essa trajetória em... Eu não lembrei dessa coincidência também, cara. Então, Nossa, é verdade. eu fiz questão de ressaltar aqui, porque você deu ênfase também, foi bom, acho que mais um ponto aí, né? Claro, velho. Mais um ponto de ligação. Vocês estão aqui pra falar, gente. Não economiza. Começou a então, branquear o por favor. cabelo já também? Exato. Não, acho que não. Quase, eu tô com medo do ano que vem já. Mas foi num período assim de ênfase na área da educação que eu me tornei em 2017 consultor da área empresarial, principalmente um foco em vendas, né, na área comercial. E naquele período surgiu a oportunidade de empreender literalmente, né? Era um período assim muito, vamos dizer, próspero dentro da área da consultoria e muitas oportunidades surgiram. Eu tive, né, desde o conhecimento com o provedor de internet até a área da construção civil. E foi quando, né, chegando em contato com a área da construção civil, foi o momento onde eu identifiquei a oportunidade de empreender nessa área. Nunca foi um sonho, né? Não posso dizer aqui que eu sonhei em empreender nessa área, mas foi uma oportunidade onde eu, junto com a minha esposa, a gente iniciou um projeto com uma empresa de esquadria de alumínio e vidro.
E foi questão de 3, 4 meses, a consultoria teve o contato do Reginaldo, né, vindo de Curitiba para iniciar o projeto do BNI aqui, o Vale do Rio Iguaçu, aqui em Cascavel, que nós fomos convidados a fazer parte de uma reunião, né, se reunir com empresários com fins de trocar, né, experiências. Igual. Né? Vamos lá. Poxa, é interessante, acredito que seja relevante. E desde o primeiro momento, assim, a primeira reunião, o primeiro contato, a forma que a metodologia foi apresentada, a gente viu que, olha, o movimento está realmente aqui, né? São negócios distintos, especialidades distintas, mas que, sem sombra de dúvida, contribuem para um crescimento empresarial, crescimento pessoal, sem sombra de dúvida, abrir muitas portas. E aí nós tomamos a decisão de fazer parte aí de ser membros fundadores, né, da primeira equipe aqui de Cascavel, a Costa Oeste. E o período ali foi muito interessante de experiência, porque muita coisa vivenciada lá, a gente não fazia ideia de implementar isso dentro do nosso negócio. Então, por mais que você tenha criatividade, por mais que você tenha uma predisposição de crescimento e desenvolvimento, tem situações que no negócio do outro ele te dá alguns insights que você imagina que é possível de colocar, mesmo sendo em segmentos distintos. E dali para frente, né, tivemos o desafio de pandemia e na sequência nós tivemos aí uma oportunidade de ir para Curitiba, eu com a minha esposa, para outro negócio, dentro da área da educação inicialmente, e depois migrando para a área de saúde auditiva, que eu comentei com o Reginaldo, né, o contato sempre permaneceu. Eu falei assim, o momento oportuno eu quero fazer parte aqui em Curitiba, no caso lá em Curitiba, né, de uma equipe de BNI de novo, que eu não tenho dúvidas que para esse negócio ela também vai fazer muito sentido. E em 2023 a gente começou a jornada lá dentro do Elite, e aí a história é justamente assim, né? Ela vai se cruzando e aí ali a gente foi performando, foi tendo também outras experiências dentro do negócio, foi tendo outros insights, lá com uma disposição de algumas especialidades bem, né, específicas, bem nichadas. E ali foi uma contribuição também muito significativa que, juntando com o que o BNI entrega, com o que é o nosso negócio, ele tem um potencial gigantesco de crescimento. Se você entende assim, ele... Eu conversando com vocês aqui, dou vontade até de voltar, velho. Demorou. Mas eu faço a minha inscrição para 2025. E temos várias opções agora de horário, inclusive. Eu acho que a especialidade... Você vai ter que caprichar mais nas desculpas agora. Exato. Que ótimo. Eu defendo a ideia que a partir do momento que você faz parte, você sempre vai encontrar um meio de alguma especialidade sua, de diversos negócios que você possa ter, que ele tem condições de estar no meio. Ou melhor dizendo, ele precisa estar no meio para ele se desenvolver ainda mais. Cara, assim, ser bem sincero, eu no BNI, eu fiquei 2 anos, né? 2 anos do BNI. E, cara, parte dele na pandemia, né? Parte dele na pandemia, mas, cara, fiz excelentes amigos no BNI, fiz bons negócios, não excelente. Posso me queixar. Teve, quanto, você falou movimentação, o BNI teve? Nos últimos 12 meses, na nossa região, praticamente 90 milhões de reais. 90 milhões de reais. Sim. E aí... Acumulado desde, assim, lembrando... em 2019, em novembro, assim, 2019, mas também no encerrar, né, no fechar da cortina. Foi em novembro de 2019, a gente estreou a primeira equipe, lembrando, em março do ano seguinte, lockdown, né? Então, perfeito. Pandemia, 2 anos e pouco de pandemia, vamos pensar assim. Então a gente ingressou na pandemia, tinha uma equipe em atividade, que era esta, chamada Costa Oeste, e quando saímos da pandemia, nós éramos... 5 equipes, né, na nossa região, então não só na cidade de Cascavel. Hoje são 10 equipes. Então, nesse período acumulado, a gente está chegando nos 270 milhões. Então, isso foi acelerando. Porque para bater o primeiro milhão foi em março. Foi na semana anterior ao lockdown, a equipe bateu o primeiro milhão. Comemorando, o primeiro milhão, aí semana seguinte tudo fechado, aquela loucura e tal. Socorro, né? Banho de água fria, né? Socorro agora. E aí, de fato, assim, vamos pensar, hoje é muito comum a discussão de você precisa estar num ambiente que te permita crescer, mas o permitir crescer é assim, não só tem as condições no sentido, eu posso crescer, mas que te instigue. Porque a tendência é você...
permanecer Sim. onde está. Confortável, assim. A famosa zona de conforto, né? Você até descobre que nem estava tão confortável assim, que não era Sim. tão bom assim, mas se nada estiver realmente impulsionando, mas esse te impulsionar tem que ser um ambiente de confiança. Então, dificilmente você vai chegar num evento qualquer, conhecer a pessoa e naquela ocasião ela vai compartilhar contigo as estratégias do negócio dela, o que ela faz. Não Sim. vai. Pouco provável. Não vai. Então, por que ali dá certo? Também não dá certo de uma semana para outra. Porque você cria uma rotina, você está semanalmente com aquelas pessoas, Sim. você está falando do seu negócio, você está ouvindo elas falarem do negócio dela. Existe um compromisso de se ajudar. Você talvez se lembre que a filosofia, né, na expressão em inglês, é giver's gain. E tem que ser nessa ordem. Perfeito. Eu primeiro faço, eu primeiro ajudo e ninguém doa dinheiro, tá? Fiquem descansados. E doar eu tô aqui disposto a doar a minha ajuda Sim. para que você tenha resultado. Então, eu vou te ajudar a fazer negócio, literalmente. Sim. Ah, por quê? Porque eu acredito em conto de fadas? Não, porque eu acredito que você assumiu o mesmo compromisso. Exato. Então, eu tô aqui para te ajudar, você também tá para me ajudar. Uma das coisas, assim, que eu lembro do BNI, que eu carrego pra vida, assim, e, claro, a gente vai entrar no assunto do tal do networking, o Claro. que é o networking, como fazer um networking de qualidade, mas uma coisa que me chamou, e eu carrego, assim, dentro do coração que eu aprendi no BNI, do Ivan Misner, né? Ele fala Que é o assim, nosso fundador. não é sobre ser interessante, é sobre estar interessado. Exatamente. Aí, legal. Isso aí. Cara, isso pra mim, Isso é bom. assim, mudou a chave da minha cabeça, assim, cara, Isso não- cabe em qualquer lugar. não chega assim, Exato. assim, não, porque o meu produto, o meu não sei o que, o cara, né, tentando vender, não, você vai no evento do network, você, não, porque olha meu produto, olha como é que eu sou, não sei o que, e ninguém para e pensa assim, viu, no que eu posso te ajudar? Uhum. Cara, porque, assim, eu tenho alguns clientes que eles falam assim, Caxias, por que no final você sempre fala assim, como é que eu posso te ajudar? Cara, isso é do Trouxe lá. BNI. Isso, exato. Como é que eu posso te ajudar? E a pessoa vem, não, porque eu tô com um problema. Tudo bem, e como é que eu posso te ajudar? Uhum. Isso eu carrego do BNI e eu falo sem medo. Foi um negócio assim que mudou minha vida, mudou a forma como eu muitas enxergo o vezes mundo. a gente pode ajudar, e eu sei que você faz isso muito bem, conectando essa pessoa com a pessoa certa. Uhum. Pode ser que você não tenha a solução que ela precisa ali, o apoio que ela precisa naquele momento, mas você sabe quem tem, você sabe quem resolve aquele problema, você sabe quem tem aquela informação, quem pode orientar, e você conectar esta pessoa à pessoa correta, você já está ajudando Muito. muito. Nossa. muito. Talvez adiantando muitos passos que essa pessoa precisaria Sem dar dúvida, para. sem dúvida. E você, né, provocou a questão dos eventos de networking, né? Networking, a palavra tá banalizada. Sim. Entrou numa- Sim. É banal. Por mais que, ok, se você não estiver sozinho no ambiente, você tá fazendo network. Você tá interagindo com uma segunda pessoa, Mas, network. não, já mas é hoje o- você vê, por exemplo, hoje você vê empresários falando assim, eu odeio fazer network. Sim, sim. Network é um porre. Eu vou um monte de gente só querendo sugar e sugar. E o que o BNI traz de diferente, então? Eu vejo que primeiro, assim, a questão desses empresários que a gente tem ouvido constantemente falar aqui, né, tá criando uma resistência até para a palavra, pelo contexto, é uma percepção equivocada que criaram no intuito de falar assim, eu vou reunir gente para fazer network. Mas para fazer como? Né? Como que é o network profissional que a gente vive dentro do BNI? As pessoas têm uma percepção um pouco equivocada. Então, o networking profissional, ele é feito intencionalmente. É no interesse do interessado realmente de falar assim, poxa, eu tenho como contribuir, eu não tenho dúvidas que as pessoas lá também têm condições de contribuir comigo. Agora, como que eu vou fazer isso? Aí o como, ele precisa ter metodologia, ele vai precisar ter direcionamento, ele precisa ser, vamos dizer assim, assertivo, né? Ele precisa ser direcionado. Então eu não preciso sair lá falando com todas as pessoas. Eu não preciso ir lá para entregar cartão para todo mundo, ou para qualquer pessoa, ou independente de quem esteja lá, mas são 100 pessoas lá. Não é muito esse contexto. Ele é mais direcionado. Eu acho que o contexto que a gente vivencia dentro do BNI entrega muito bem isso, do que é um networking profissional. Né? E eu acredito que o crescimento em si ele tem uma questão exponencial quando as pessoas entendem que dentro do nicho de negócio dela,
ela consegue fazer isso de forma profissional para justamente ajuda mútua conseguir alavancar de maneira expressiva, né? Então, por exemplo, o cara, vamos lá, o BNI, na sua prática, são empresários que se reúnem e eles, de certa forma, eles perguntam, né? Como é que vocês podem me ajudar? Eu tô precisando disso essa semana, né? E aí cada um fala o que precisa, é como se fosse um grande grupo pensando em como ajudar a pessoa. Uhum. Isso, né? E aí, em eventos de networking, a ideia não é tanto, vamos lá, sair distribuindo cartão para todo mundo. É verificar, gastar um tempo de qualidade, investir um tempo de qualidade com uma pessoa ou 2, 3, que essas pessoas vão entender o teu negócio e, no conhecimento delas, direcionar para a melhor solução ou para outros clientes, enfim, correto? Vamos lá. Exato. Eu acredito que, primeiro, as pessoas precisam controlar um pouco a ansiedade, porque essa da pessoa que é muito interessante é antes de mais nada uma necessidade de mostrar as qualidades do produto, etc e tal, e aquilo se torna uma rodada de negócio. Isso. Entendi. O BNI não chega a Por ser isso. favor, compre o meu produto agora. Aham. E ele Na é boa. muito bom. Isso não Você vai precisa. funcionar em networking nenhum. Uhum. Não. Tá? Como tornar um networking produtivo? Antes de mais nada, saiba quais pessoas podem ter as conexões que te interessam e imagine para quais pessoas você tem as conexões que podem ser produtivas. Certo. E aí, seja no BNI, seja em qualquer outro ambiente, busque se conectar com estas pessoas, portanto, não é o público inteiro que está lá no evento. Não, Não são todas as pessoas. definitivamente Se não. você tiver como fazer um encontro de empresários na sociedade, sei lá o quê. Ok, vai ter um monte de gente das mais diferentes áreas lá. Se você tiver como averiguar quais profissionais estarão lá, se é mais direcionado para um tipo de atividade profissional ou não e tal, faça esse trabalho prévio. Quem vai estar lá? Uhum. Porque de quem vai estar lá, algumas pessoas são interessantes para você do ponto de vista de conexões, e você pode ser interessante para algumas dessas pessoas também por conexões. E no evento, comece pelas pessoas que você pode ser interessante Uhum. para elas, do ponto de vista de conexões. Você não vai vender para elas, mas você tem conexões que são interessantes para elas. Porque há um gatilho que é infalível, eu acredito que para quase totalidade da população, que é a reciprocidade. Uhum. Se eu te trouxer algo de valor, e aí de valor é um contato importante que vai te ajudar no negócio, vai te trazer uma orientação, vai te gerar uma venda. Eu não estou vendendo para você, mas isso é quase impossível não te colocar numa posição de eu preciso retribuir. Exato. Sim. Como é que eu posso fazer por ele algo parecido, pelo menos, com o que ele está fazendo Esse comigo? que é o giver's gain. Essa é a essência. E funciona independente do nome que você quiser dar. E em qualquer tipo de ambiente. Uhum. Agora, sempre que você quer se tornar a pessoa mais interessante da sala, você deixa de ser interessante, você passa a ser interesseiro. Isso. Porque aí você está no interesse que as pessoas te achem o centro das atenções, o seu produto é o melhor, né? E ela precisa comprar de você naquele momento. Então, isso é um misto de ansiedade com falta de estratégia, sei lá o quê. Então, a gente inverte essa lógica. Então, como você falou, eu posso te ajudar de alguma forma? Fala, poxa, não é algo que a gente ouça com tanta frequência. Exato. Você coloca a pessoa num outro momento dela ali. Sim. Ela sai da defensiva, você não está tentando vender nada para ela, você não está tentando empurrar ela, nada, você não está tentando enganar ela, porque né, quase todo mundo fala, não, eu não gosto de vendedor. Porque sempre tem alguma coisa, né? Que a ideia é que o vendedor quer empurrar alguma coisa, goela abaixo, né? Você não é um vendedor. Ah, mas você não tem um negócio? Tem um negócio. Você não precisa fazer venda? Preciso fazer venda. Mas eu tô te oferecendo, me ajuda. Eu consigo te ajudar de alguma forma? Poxa, se ele consegue me ajudar, eu possivelmente também consigo ajudá-lo. Sim. Uhum. Pô, eu tenho um contato, eu sei de alguém que tá precisando de serviço, eu sei de alguém que... E assim é mais fluido. Uhum. Então não precisa ser com uma grande quantidade de pessoas. Podem ser poucas pessoas do evento. Sim. Ah, tinha 1000 pessoas. Não queira conversar com as 1000 pessoas. Eu vou imprimir 1 milheiro de cartão. Vou sabe? entregar para todos Gaste elas. 10 cartões de visita com pessoas estratégicas. Que você é estratégico para ela e ela é estratégica para você. Missão cumprida do evento. Você não vai sair de lá esgotado, né? Porque conversar com muita gente
né? Energia, né? Baixa. Não precisa ser conversa longa com todo mundo. Esse é outro receio, né? Ou dúvida, assim, eu vou parar quanto tempo para conversar com a pessoa ali? Cara, 10 minutos, 15 minutos é mais do que o suficiente para esse tipo de troca. Sim. Não é no evento network que você vai negociar preço, não é no evento network. Cara, marca depois. Criou uma conexão ali. Isso. Cara, posso entrar em contato contigo depois? Podemos marcar um bate-papo? É o pós. Então a ansiedade precisa estar controlada, né? Então, Mas é o mal do século. aproveitar, porque é o seguinte, esse negócio que você falou, buscar contatos estratégicos. Eu queria que o William explicasse pra gente aqui o que é o tal do ovo e a galinha no negócio do BNI. Eles vão falar assim, não você corra... tá pedindo ovo? Não corra atrás galinha- do ovo, corra ovo da- atrás da galinha. galinha Que dos é ovos isso de daí? ouro. Cara, exato. Imagina assim, vamos considerar que eu fazer uma analogia direta, né? Tá. A pessoa ela precisa fazer uma dieta para ela, seja para emagrecer, melhorar a performance física dela, enfim, isso vai levar um tempo. E aí ela precisa começar. Daí imagina, poxa, dizem que comer ovo para mim é relevante, é algo que vai contribuir muito. Eu vou comprar ovo adoidado. Eu vou comprar muito ovo, eu quero encontrar os melhores ovos. Mas vai chegar um momento que aquilo ali talvez poderia ser muito melhor se eu tivesse a própria galinha para produzir aquilo ali. A minha dieta estaria mais garantida se eu cultivasse, né? Dentro do negócio, como que a gente vai conseguir identificar isso? Eu tenho meios de contatos ou oportunizadores de negócios que ele vai dar uma abrangência muito maior para mim. Se eu for, contribui eu ter ali a referência direta de negócios, sem sombra de dúvida. Mas imagine você criar uma conexão de negócios que seja muito sólida, de ambos interesse, de confiança, aonde dali surjam, né, os ovos de ouro, né? Dali produza-se os ovos de ouro. Dali você consegue desenvolver ainda mais a sua parceria, o seu negócio e tendo um canal direto ali de outras referências e negócios. Com certeza isso solidifica muito mais, né? A forma que você vai fazer o teu negócio acontecer com essas pessoas. Então, muitas querem vender para todos, para qualquer pessoa, poxa, tem oportunidade de X clientes aqui, né? Mas ninguém pensa de criar uma rede onde eu consigo fazer contatos estratégicos que vai me trazer muito mais. Eu tenho referências assim de o que são bons contatos, meios, fornecedores, etc., para o negócio de saúde auditiva, que serão clínicas, hospitais e centros médicos. Ali ele vai trazer quem que vai ser o paciente específico para o atendimento da saúde auditiva. Então, digamos assim, o ovo, essa analogia, o ovo seria o paciente. Cliente final. Você está buscando a galinha, que são as clínicas que já têm Isso. os clientes, e aí você vai fornecer o teu produto para as clínicas, que é para as galinhas, e vai chegar nos ovos. Posso trazer um Por exemplo? favor, comente. Prático O exemplo e- prático aí E bastante recente. Eu sei que se ele ouvir depois aqui, ele vai se reconhecer. Tá? Um parceiro nosso vende colchões terapêuticos. Beleza? Então, quem que interessa como cliente? O cara que tem a dor nas costas, o cara que dorme mal. Ok? Todo mundo já visualizou quem é o cliente. Essa brincadeira do pedir pelo ovo de ouro, pela galinha dos ovos de ouro, é a seguinte: eu posso instruir os meus parceiros de equipe a identificar pessoas com essas queixas, com a dor, não sei o quê, porque são os clientes que me interessam. Mas eu posso subir um nível, porque esses seriam os ovos, e pedir pelas galinhas, que nesse caso específico você conhece algum cuidador de idosos? Perfeito. Para quantos clientes que se encaixam no perfil que eu quero, essa pessoa presta serviço. Então, se eu tiver uma conexão com esse profissional, ele vai me trazer um monte de clientes. Sim. Então, eu oriento os meus parceiros em equipe empresarial, dentro de BNI, para reconhecer este que é uma galinha que vai me trazer os ovos de ouro. Então, ao invés de pedir dos aparelhos auditivos, ao invés de pedir como oportunidade, a pessoa que está lá se queixando, né, não está ouvindo direito, eu preciso de contato com o cara da clínica. Porque quantas dezenas, centenas, milhares de clientes ele pode me fornecer. Então, mas é um exercício, né? Até porque, e isso vocês devem ter discutido em outros temas aqui já, uma parte expressiva dos nossos parceiros, de quem está no mercado, não tem clareza de quem é o seu cliente ideal. Certeiro.
Justamente. Então por isso esse é um que exercício todas as muito pessoas, importante. Qualquer pessoa. Eu quero vender para todo mundo. quero Não, todo vender mundo pra pode ser todo meu mundo, cliente. Ah, não, mas meu negócio é mais difícil. É difícil em todo negócio, definir exatamente qual que é a persona que você quer atender. Né? Sim. É difícil. Mas é legal que nesse ambiente você vê isso acontecendo, né? Que a pessoa fala uma vez no negócio, fala outra, se reúne com um, se reúne com o outro, troca experiência, começa a modelar, né? Fala, poxa, o fulano tá fazendo assim, olha, eu tô vendo que ele tá agradecendo o negócio. Aí eu começo a trazer pra minha realidade, tentar entender na minha realidade o que eu posso pedir também. E aí as pessoas começam a descobrir quem que é a galinha. Imaginando vocês com quantos anos de Beni? Eu tô completando 9 agora, né? Quase 10. William. Eu 19, eu tô com 5 diretos. 5 anos Que eu de conheço Beni. 19 Aí assim. imagina o cara chega lá, primeira reunião dele do Beni, e fala assim, quem que é o seu cliente? Todo mundo que precisa comprar um colchão é meu Dá cliente. desespero. Eu já ouvi O assim, cliente ó. que pode pagar. Dá desespero. Dá. Os Arrepia a coluna. O velho olha assim e fala É. assim, não. Não Bora é lá, assim. Aí bora lá. daí você chega no final da reunião e fala assim, cara, vem aqui. Deixa eu te ajudar. Aí você direciona um cara desse, porque é assim, Direciona, claro, direciona. é evidente que existe uma rotatividade, né? Tem gente Tem, que começa, tem. tem gente que sai, muda de negócio, Sim. volta, enfim, etc. Mas assim, especialmente para quem, sei lá, é novo na cidade, eu preciso achar um lugar para fazer contato, um network. Ele acaba entrando no BNI para ser conhecido ou ser visto, né? Que direcionamento vocês dão para um novato desses, assim? A gente tem, enfim, existem treinamentos para auxiliar o início, principalmente, porque são muitas ferramentas, muitos termos. Então, tem, vamos dizer assim, um letramento inicial para que a pessoa possa começar a rotina, né? Mas tem um acompanhamento e muitos dos treinamentos instigam justamente isso, a pessoa a pensar no próprio negócio. Perfeito. Quem eu quero atender, o quanto eu quero ter de faturamento aqui, e não ser só aquela coisa assim, eu quero aumentar 10% do... Tá, mas de onde você tirou 10%? Né? Sei lá, né? O vento bateu para cá, acho que é 10 aqui. Então, instiga realmente a fazer essa reflexão e pensar quem que você quer atender, como é que você vai orientar os seus parceiros para chegar nisso. Principalmente se alguém que é do inglês, que é legal, né? Que é o coachable, né? Assim, a pessoa que aceita orientação, né? Porque uma parcela dos empreendedores, você já se tornou empreendedor porque você não quer ouvir ninguém, né, cara? É meio, Ser mandado, meio eu contra a regra, né? Cara, Eu quero fazer do meu jeito. O negócio é meu, É. eu quero fazer assim e vou fazer, né? Isso. Vou inventar as minhas regras. Então há pessoas que são muito receptivas à orientação e tal, outras nem tanto. Então, alguns levam mais tempo para se convencer de que se ouvir orientação para esse ambiente, talvez seja mais produtivo. Infelizmente, alguns acabam até saindo antes que a gente consiga orientar, Sim. porque não estão dispostos a serem orientados. Sim. Então, acontece isso também. Né? Sim. Então, de fato, tem. Cara, mas eu queria fazer um exercício agora Vamos lá. contigo, Reginaldo. O que você diria, o Reginaldo de hoje diria pro Reginaldo lá, doutor, né? Esse título eu tenho ainda, tá? Não perdi ainda. Não, evidente, né? Que sim. Não deixou de ser doutor, mas eu digo, pro doutor lá, funcionário público, enfim, que tinha uma carreira a princípio estável, certo? Sim. O que você... Porque assim, muita gente que tá nos escutando aqui pode estar passando por uma situação dessa, né? Então, quando a gente, por exemplo, Marketing Cash, no marketing, né? Então, estratégia de guerra para empreendedores. Tem muita gente que tem um espírito empreendedor, Sim. mas ele tá sufocado. Uhum. O que você diria pro Reginaldo lá naquela época, né? Hoje você com constante contato com empreendedores, o que você diria pro Reginaldo lá de trás? Cara, que existe vida e muita vida fora daquele ambiente. E quem vai fazer realmente diferença na nossa estrutura social, no desenvolvimento do nosso país, não é quem está naquele ambiente, cara. Então, isso foi me incomodando bastante. E tem um querido amigo nesse ambiente que está há muito tempo, estávamos trocando mensagem há pouco, e às vezes eu instigava... E ele era meu superior à ocasião, mas era um papo gostoso, porque ele estava há muito mais tempo do que eu, então tem uma idade maior do que eu, muito mais experiência que eu, etc.
E às vezes eu instigava a se questionar no seguinte: se ele já tinha parado para pensar por que quem estava lá fora é que era chamado de setor produtivo. Por que esse termo não era aplicado para dentro dos portões? Uhum. Então alguma coisa a gente precisava repensar. Mas nesse momento talvez eu já tinha tomado a decisão, só não tinha me convencido de que eu não pertencia mais àquele ambiente. Caraca, que discussão Essa- filosófica essa foi pelo profunda, jeito, hein, cara? Né? Profunda, né? Bom, você tá trocando mensagem até hoje que ela rende até hoje, né? Rende, Rende muito até hoje. né, sim, ele foi candidato à gestão recente ali. Ele falou: não, Legal. você vai vir pra minha posse aqui se eu ganhar, porque eu não esqueci daquelas nossas conversas. Aí, E tal. É um Que querido, legal. é um querido. Então, penso que nesse momento eu já estava deslocado, né? Mas também acredito que, como a maioria de quem começa ou quem busca essa carreira, é essa percepção de que, poxa, ali eu vou achar um lugar confortável que de repente não me dê grandes aspirações, mas é aquilo, e não vou passar riscos, né? Não vou correr riscos, porque empreender você tá sujeito a risco o tempo todo, né? Sim. Dá super certo uma ideia, dá errado outra e acerta aqui, erra Cai de ali. olho Vai... no fluxo de caixa. Exato, então... E aí, às vezes, você olha as contas e fala, meu Deus, como é que eu vou pagar esse povo todo no final do mês? Mas essa Deus realidade... É essa realidade que vai poder Dia mudar 20. o que a gente vivencia. É isso, assim, a gente precisa de muito mais pessoas Sim. encarando isso. Não tenho dúvida nenhuma. A gente está com projetos hoje aqui junto com, né, parte do poder público voltado ao desenvolvimento econômico, Sim. porque a gente tem convicção, cara. A gente precisa ter mais pessoas fazendo isso, encarando esses riscos e, sabe, prosperar em volta, sabe? Aquela coisa de, Sim. se eu tiver mais gente prosperando em volta aqui, eu vou ter uma chance muito maior de prosperar também. Até porque o empreendedor, ele ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, né? Perfeito. Perfeito? Não É isso. existe como você criar um produto ou serviço que não seja... Ou realizando um sonho, né? Uhum. que não resolva um problema, né, um sonho de alguém e tal. Mas veja assim, a pessoa que tem um sonho, ela tem uma necessidade Perfeito, de alcançar algo. Uhum. E aí ele precisa de uma solução para aquilo. Aí você tem uma indústria de eventos e tal, etc. Mas todo empreendedor, ele vai trabalhar com uma dor, né? Ele vai trabalhar em suprir uma Uma necessidade em alguém. Então, os maiores resolvedores de problemas, eles têm que ser empreendedores, né? William, me fala um pouquinho, você sempre teve essa linha empreendedora, sempre foi da iniciativa privada? Eu sempre fui, né? Desde quando eu iniciei minha trajetória, foi total dentro do setor produtivo, né? Sempre foi. Né? Precisei. É escada, né? Precisou subir esse degrauzinho. E a área da educação sempre foi algo assim que me chamou muita atenção, justamente porque ela contribui justamente numa proporção do próprio ensino, de crescimento, de instigar, de mostrar outros horizontes. E nesse período curto de tempo, tendo acesso a outras pessoas dentro da área do empreendedorismo, foi sempre algo que eu vi ali que num primeiro momento estava adormecido, mas sempre que me chamou muita atenção para eu poder fazer as coisas do meu jeito, né? Da maneira que eu acredito que dê certo, de uma forma que possa levar contribuição para a vida das outras pessoas, seja uma dor, né, como você comentou, que você sane meio a sociedade, mas também das pessoas que estão em volta contigo dentro de um projeto, né? Então, isso foi algo que ao longo do tempo foi proporcionando oportunidades, né, dentro do que eu comentei com vocês, foi na área da construção civil, hoje na área da saúde auditiva e, paralelamente, sempre mantendo a educação, né? Sempre mantendo ali esse viés aí de formação. Se você tivesse assim que falar alguma coisa para o empreendedor, algum conselho para quem quer começar, ou até mesmo para o empreendedor que está meio lá cansado, meio desistindo, que conselho você daria para ele? Olha, do que eu experimentei, do que eu vivenciei, né? Eu tive algumas etapas assim bem pontuais que geraram muitos pontos de inflexão, né? Muitos pontos de tomada de decisão. Eu considero que o momento que a gente tem para que desperte, né? O primeiro despertar do empresário que ele precisa fazer alguma coisa. E aí ele começa a pensar o como, aonde, quando e por quê. Eu vejo que a primeira etapa é ele encontrar alguém
pessoas ou uma organização de confiança que possa trazer um certo conforto para ele de formas que já resolveram aquele problema. Ou seja, ele não tá sozinho. Ele Tem não gente tá só- igual a ele, Exato, só tem que sempre vai ter. procurar esse povo. Exatamente. E um desses períodos, né, o Reginaldo vivenciou ali, foi em questão de pandemia, que eu cheguei, né, dentro de um cenário, eu apresentei algumas situações. Ó, o desafio é esse, né, do que você já viu, porque o teu meio disponibiliza disso, o que você imagina, como que você acredita, o que você orienta, e ali teve direcionamentos que me fizeram, poxa, tá mais ao meu alcance do que eu imaginava. Sim. Tem um horizonte ali que a gente consegue. Então eu vejo que sempre o mundo empresarial, ao mesmo tempo que vai ter inúmeros desafios, ele cria a oportunidade de você conseguir encontrar meios de mudar aquele cenário. Seja ele no momento assim complicado, como foi um período de pandemia, por exemplo, seja ele para oportunidade de crescimento. Cara, tô com uma ideia, eu vou fazer o que com isso? É uma ideia muito boa, mas eu não sei por onde começar, né? Como que eu posso... Vai ter alguém que vai te dar um direcionamento, porque talvez ele, naquele momento, está passando por isso, ou recentemente ele passou e ele pode te dar um horizonte assim muito transparente que você não imaginava. Então, a primeira etapa, o empresário ele precisa saber que a forma que ele tem de olhar o negócio dele é com potenciais parceiros. É uma forma que ele não pode estar sozinho, ele não precisa estar sozinho para ele sair de uma situação desafiadora ou até mesmo dele almejar algo maior ou um crescimento significativo dentro do negócio dele. Foi isso que, dentro das experiências que eu tive, me proporcionaram a ver as coisas de uma maneira diferente. Hoje eu tenho, né, a gente tem visto assim, que a forma que se começa um negócio é primeiro identificando potenciais parceiros. Assim, olha, eu tenho, né, a oportunidade dessa situação. De que forma eu posso começar numa cidade específica, de que forma eu posso começar com um fornecedor confiável, de que forma eu posso abrir uma estratégia para pessoas potenciais, enfim. E aí você cria aquele cenário onde você vai ter algumas bases, né? E aí depois é fazer o que a gente melhor sabe fazer, né? Colocar o nosso negócio à prova e vender muita solução por aí, né? Que legal, muito legal. Bom, né? Viu? Ficou profundo aí. Você viu? Agora foi intenso, né? Cara, gastou. Nada, tem algum conselho para os nossos empreendedores? Eu tenho. Arrisco a dizer que nenhum problema para quem está empreendendo é inédito. Uhum. Alguém já passou por algo idêntico em algum momento da história. Certeza absoluta. Talvez não na inteligência artificial, nessas fronteiras da inovação, mas de resto, seja de fomento, seja de gestão de pessoas, seja de estratégias de marketing, seja o que for, nenhum problema é inédito. Então, primeiro, não acontece só com você. Tenha convicção. Outras pessoas que têm outros tipos de negócio têm os mesmos problemas. Busque ajuda. Busque mesmo, busque apoio, porque tem muita gente boa por aí disposta a ajudar. Existem entidades relevantes, importantes, que têm soluções já pré-formatadas, que você pode ir lá e buscar o conhecimento, literalmente. E às vezes com valores de investimento irrisórios, você tem uma solução pronta. Tá? Agora, uma vez que você busque, aceite orientação. Aceite orientação. Nós jamais somos donos da verdade. A gente erra muito, mas né, hoje a gente erra porque faz. Então, ok. Se na média você estiver mais acertando do que errando, tá bom. Né? Mas você tá fazendo, você vai errar pra caramba, outras pessoas já erraram. Então, aceite orientação. Fala, esse caminho talvez não seja o mais produtivo para tua trajetória. Tenta dessa forma, né? Pode ser que você não se sinta tão confortável naquele momento em assumir aquela... Mas é alguém com experiência, com estudo de caso ali que deu certo. Então, penso que são 3 ações bem importantes. Né? Se convencer que você não tá sozinho, não é só você que tem aquele problema. Buscar, mas aceitar ajuda. Então, Perfeito. uma vez que você buscou, ouça. Assimila aquilo, traz para você, reflete, né? Não vai de cara que, não, mas isso não dá certo, não, isso no meu negócio não funciona. Você já deve ter ouvido várias vezes algo assim, e quem tá acompanhando depois, você lembrou de algum nome, com toda certeza, né? Esse é o fulano, a gente traz uma informação para ele não quer. Então, você quer prosperar, aceite, reflita,
bota em prática ali. Esse negócio de estar junto, né? Empresário andar junto com outros empresários, que é assim, pessoal, o cara sozinho chega mais rápido, mas não chega mais longe, né? E aqui tá um caso, porque assim, eu chamei o Reginaldo, beleza, mas eu vou levar um empresário junto comigo, porque o Beni é assim, a gente vai abrindo portas uns pros outros, e vamos conhecendo gente, e vamos vendo realidade um do outro, um dia que a gente pode se ajudar. Sendo. Show de bola. Pessoal, nós estamos indo pro nosso final. Reginaldo, vou pedir para você olhar para aquela câmera ali, fala um pouquinho aí, quem quiser conhecer mais do BNI, entrar dentro dessa família aí de empreendedores, como é que acha, como é que te procuram? É muito fácil. Então, para nos localizar, penso que todos utilizam o Instagram nos dias atuais. Então, @BNI Vale do Rio Iguaçu é o perfil da nossa regional, tem todas as equipes por lá e também tem um canal de comunicação que a pessoa pode nos acionar. A forma mais adequada de conhecer é fazer uma visita. Faça uma visita para qualquer uma das nossas equipes empresariais e avalie. E converse com outros empresários e troque uma experiência. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora. E se fizer sentido, tem ali a oportunidade de fazer parte daquele time ou de alguma outra equipe. Show de bola, muito obrigado. Muito obrigado. William, vou pedir para você olhar aquela câmera lá e fala do teu negócio, fala como é que tá lá Curitiba, quem quiser comprar Isso, exato. aparelho auditivo, como é que faz para te encontrar? Perfeito. Bom, nas redes sociais, né, seguindo aqui o Instagram, @Fonocenter Curitiba, Fonocenter CWB, melhor dizendo, né? E eu hoje, junto com a Fonocenter, nós fazemos parte do @BNICWB Elite. Né? Então, estendendo aqui o convite, né, para quem está nos assistindo, para quem for de lá, nos visite, conheça, entenda um pouquinho mais daquilo que nós falamos aqui. E é claro, né, potenciais parceiros para nós vão ser clínicas, centros médicos e hospitais. Boa. E o especialista otorrinolaringologista aí, que contribui muito para o crescimento do nosso negócio. Já fez um baita de um pitch aí, né? Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. WarketingCast, estratégias de guerra para enfrentar o mercado. Muito obrigado, esse foi o nosso episódio de hoje. Fiquem ligados para mais.